Para se tornar a esposa do homem mais rico da cidade, minha irmã fez algo impensável. Ela sequestrou a amada esposa de Wallace Jacobson e depois veio até mim. Me ajuda, disse ela, com os olhos brilhando de loucura. Me faça uma cirurgia plástica para que eu fique idêntica à senhora Jacobson. Tentei fazê-la ouvir a razão. Avisei que Wallace não era um homem comum, ele era poderoso, perigoso e completamente obcecado por sua esposa. Se descobrisse a verdade, não apenas seria a ruína dela, mas um verdadeiro massacre. Ela sorriu docemente para mim, fingindo aceitar minhas palavras. Mas naquela noite, enquanto eu dormia, invadiu meu quarto e cortou meu rosto com uma faca de cozinha encantada. Gritava com os olhos transtornados, você não queria me ajudar, né? Sempre me odiou. Se eu não posso ter o Jacobson, então você não merece mais estar viva. A dor foi insuportável, mas a morte veio rápido. Ou pelo menos foi o que eu pensei, porque quando abri os olhos novamente, estava de volta no mesmo dia em que ela fez aquele pedido absurdo. Dessa vez, eu não poderia mais implorar para que ela parasse. Se ela queria tanto morrer, eu mesma realizaria seu desejo. Lembra, irmã? Ela disse empolgada, como da primeira vez, depois de sequestrar a esposa de Wallace. Vamos logo, me faz a cirurgia para eu ficar igual a ela. Quero tomar o lugar dela e virar a senhora Jacobson. Ela tremia de emoção. Mal podia esperar. Minha irmã já tinha cerca de 70% de semelhança com a senhora Jacobson. Sempre que via notícias sobre Wallace mimando a esposa com joias e viagens, franzia o senho e murmurava irritada, nós somos quase iguais. Porque ela vive numa mansão e eu estou presa num apartamento minúsculo, cercada de fracassados. Na vida passada, achei que era só desabafo. Nunca imaginei que ela estava de fato planejando um suicídio, porque invadir o mundo de Wallace era isso, uma sentença de morte. Depois de cometer o crime, veio direto a mim, exigindo que eu a transformasse na cópia perfeita da senhora Jacobson. Falava como se estivesse me pedindo para fazer as unhas, como se fosse algo totalmente normal. Fiquei paralisada com a loucura dela. Tentei explicar que, mesmo que ficasse idêntica fisicamente, as personalidades, os hábitos, até o jeito de andar eram diferentes. Wallace perceberia. E quando percebesse, a destruiria. Ele era famoso por sua crueldade, especialmente com quem tentasse se aproximar demais da esposa. Diziam que, certa vez, a senhora Jacobson comeu algo que a fez tossir. No dia seguinte, o chefe teve todos os dentes arrancados e ficou submerso em água com pimenta por 3 dias. Em outra ocasião, ela pegou um resfriado. Wallace, furioso por ela não ter sido bem cuidada, colocou todas as babás no freezer. Se ele descobrisse que alguém ousou imitar a sua esposa. Minha irmã apenas assentiu como se tivesse entendido, até me parabenizou por ser tão sensata. E então, naquela mesma noite, desfigurou meu rosto. Mas agora, renascida com a lembrança fresca da sua traição, aceitei o pedido dela. Sem hesitar. Marquei a cirurgia na clínica onde trabalhava. Enquanto preparávamos a sala de operação, todos os noticiários exibiam a mesma manchete, senhora Jacobson desaparecida. Ofereciam uma recompensa de $200 mil por qualquer informação. Wallace lançou um aviso assustador, qualquer um que encoste na minha esposa vai desejar nunca ter nascido. A cidade inteira estava em alvoroço, alguns movidos pela recompensa, outros pelo medo. E minha irmã? Sentada ali, mais calma do que nunca. Olhei para ela, sem esconder meu desconforto. Você não tem medo da senhora Jacobson ser encontrada? Se ela for resgatada, vai desmascarar você. Minha irmã sorriu com malícia. Ela não vai dizer uma única palavra. Confie em mim. Minhas mãos congelaram enquanto desinfetava os instrumentos. Algo no tom dela deixou claro, a senhora Jacobson não estava apenas sequestrada, ela corria perigo real. Jamais imaginei que minha irmã seria capaz de ir tão longe só para viver rodeada de luxo. O que você tá esperando? Anda logo, começa a cirurgia, disse ela, impaciente. Quando eu for a nova senhora Jacobson, te dou um emprego de babá. Tá bom pra você, né? Vai poder ficar contando vantagem para suas amiguinhas. Olhei para aquele rosto calmo, confiante, e sorri de volta. Pobrezinha. Não fazia ideia do que a esperava. Ela já vivia a própria fantasia, convencida de que seria a esposa do homem mais rico da cidade. Seu sorriso era de pura vitória. Não hesitei nem por um segundo. Coloquei os anestésicos, preparei os bisturis e comecei a cirurgia. Quer tanto morrer, irmãzinha? Pois eu mesma vou realizar seu desejo. A semelhança com a senhora Jacobson era realmente perturbadora. Mesmo tom de pele, mesmos traços. A cirurgia foi simples, apenas pequenos ajustes e ela ficou idêntica. Depois do procedimento, voltamos para casa. Assim que entramos, minha mãe ficou boquiaberta e correu para abraçá-la. Elas são iguais. Iguais. Eu sempre soube que minha Mary estava destinada a ser esposa de um homem rico. Ela me empurrou como se eu nem existisse, os olhos brilhando enquanto olhava para minha irmã como se fosse uma joia mágica. Meu pai me lançou um olhar frio, e depois sorriu de orelha a orelha para Mary. Mary, agora você está igualzinha à senhora Jacobson. Mais tarde vamos ligar para o Wallace e dizer que encontramos você. Quando você tomar o lugar dela, vamos receber dezenas de milhões como recompensa. Seus olhos brilhavam de emoção. Seus lábios tremiam de tanta felicidade. Meus pais sempre acreditaram que Mary merecia uma vida de luxo e privilégios. Desde pequena, ela era tratada como uma princesa, comia do bom e do melhor, usava roupas caríssimas, nunca lhe faltou nada. E eu? Eu era a filha esquecida. A que falava pouco. A sombra. Na vida passada, depois que minha irmã me matou, meus pais nem pestanejaram, me cremaram e encobriram tudo, dizendo que eu havia tirado a própria vida. Eu achava que eles só tinham favoritismo, nunca imaginei que eram tão podres, a ponto de ajudar a própria filha a cometer um crime tão desumano.
Fiquei olhando para aquelas caras gananciosas, sem conseguir esconder o nojo. Eu olhei para aqueles rostos gananciosos, meus pais tão animados quanto minha irmã diante da possibilidade de assumirem o lugar da esposa de Wallace Jacobson. Minha mãe sorria feito louca, acariciando os cabelos de Mary como se estivesse tocando em uma relíquia sagrada. Meu pai já planejava viagens, mansões e carros de luxo. E eu me mantive calada. Por dentro, sentia nojo. Na minha vida passada, a cada dia que passava, eu pensava que talvez, de algum modo, minha família tivesse sido corrompida por Mary aos poucos. Mas agora, revivendo tudo desde o começo, percebi que a podridão sempre esteve ali. Eu era só uma peça descartável. Mary, mesmo com o rosto recém-operado, já agia como se fosse a verdadeira senhora Jacobson. Andava pelo apartamento com o queixo erguido, dava ordens à minha mãe, gritava com meu pai, e eles aceitavam com risos. Eu observava tudo em silêncio. Nos dias seguintes, Mary gravou vídeos, aprendeu o jeito de falar da esposa de Wallace, estudou seus trejeitos como se estivesse se preparando para o papel de sua vida. E em certo momento, algo dentro de mim quebrou. Se naquela vida eu morri pelas mãos dela, nesta vida seria diferente. Naquela noite, enquanto ela dormia no quarto ao lado, vesti uma touca, luvas e peguei meu celular. Subi até o porão secreto da clínica onde eu trabalhava. Lá estava ela. A verdadeira senhora Jacobson. Amarrada, fraca, com o rosto machucado e os olhos cheios de medo. Ela tremia quando me viu, tentando se arrastar para o canto, mas eu me ajoelhei e coloquei o dedo nos lábios. SHHH. Não sou como ela. Ela regalou os olhos. Eu comecei a tirar suas amarras com calma, enquanto explicava tudo. Contei sobre Mary, sobre a cirurgia, sobre minha morte passada. E então fiz a proposta. Se me ajudar, posso te tirar daqui viva. Mas você terá que confiar em mim completamente. Ela hesitou, mas no fundo sabia que era sua única chance. Nos dias seguintes, fingimos continuar com o plano. Mary achava que tudo estava indo perfeitamente bem. Até que, certo dia, Wallace Jacobson apareceu. Em carne e osso. Na minha clínica. A cidade inteira estremecia com a sua presença, mas eu o esperava. Mandei uma carta anônima com detalhes que só a verdadeira esposa dele saberia. Quando ele entrou na sala, e a viu amarrada, com os olhos marejados, seus punhos cerraram. Mas quando contei sobre Mary e o plano da cirurgia, ele não demonstrou surpresa. Ele sorriu. Um sorriso frio, calculado. Então ela quer ser minha esposa, ele disse, quase divertido. Vamos dar isso a ela. E foi o que fizemos. Mary recebeu uma ligação de um agente de Wallace, pedindo que ela fosse à mansão. Minha irmã surtou de alegria. Gritou, chorou, se arrumou como uma princesa. Me olhou nos olhos e disse: Obrigada, irmãzinha. Você me salvou. Eu sorri. Sim. Eu salvei você. Quando ela entrou na mansão, tudo estava silencioso. E então? As portas se fecharam atrás dela. E eu nunca mais a vi. Alguns dias depois, uma nova notícia tomou conta da cidade. Impostora tenta assumir o lugar da esposa de Wallace Jacobson e desaparece misteriosamente. Mas ninguém ousou perguntar mais. Ninguém quer provocar a fúria de Wallace Jacobson. Quanto a mim, voltei para a clínica. A verdadeira esposa dele está viva. E agora, ela é minha paciente regular. Somos amigas. Unidas por algo que ninguém entenderia. E todas as noites, antes de dormir, penso na Mary. Na última vez que vi seu rosto. Na sua alegria antes do fim. E durmo com um sorriso. O sumiço de Mary caiu como uma bomba silenciosa. Meus pais enlouqueceram. Ligavam para ela o dia inteiro, mandavam mensagens desesperadas, batiam na porta da minha clínica como hienas famintas. Você sabe onde ela está, gritava minha mãe, com os olhos arregalados e o batom borrado. Minha filha desapareceu depois de te ouvir. Ela confiava em você, chorava meu pai, encenando um sofrimento que me enojava. Eles estavam apavorados. Não pelo bem-estar de Mary, mas pelo fim do sonho de riqueza. Sem resposta, começaram a culpar a cidade, os vizinhos, a imprensa. Diziam que ela havia sido sequestrada por inveja. Mas não ousaram citar o nome Wallace Jacobson. Não publicamente. Ninguém era tolo a esse ponto. Eu os deixava gritar. Só observava. Cada berro deles era música nos meus ouvidos. Aos poucos, os jornais começaram a esfriar o caso. A recompensa foi retirada. Os vizinhos se afastaram. E o nome de Mary virou apenas mais um eco do passado. A verdadeira senhora Jacobson se recuperava bem. As feridas físicas sumiram rápido. As da alma, não. Mas ela era mais forte do que parecia. Sentávamos juntas todas as manhãs. Tomávamos café. E ela sempre me dizia a mesma frase, como se fosse um mantra. Obrigada por não ser como ela. Uma noite, Wallace me chamou à mansão. Eu fui. Não podia recusar. Ele me recebeu sozinho, sem guarda-costas, sem formalidades. A casa era um templo de ouro e silêncio. Fria. Majestosa. Quase irreal. Sentou-se diante de mim e disse: Você fez algo que nem eu consegui fazer. Salvar minha esposa. Ele me encarava com um olhar que atravessava a carne. Por isso, quero te recompensar. Eu não fiz isso por dinheiro, respondi, com calma. Eu fiz porque não podia deixá-la morrer de novo. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. De novo. Engoli seco. Disse que era só um modo de falar. Ele não pressionou. Mas naquele momento, entendi uma coisa.
Ele sabia. De alguma forma, Wallace Jacobson sabia que aquela não era minha primeira vida. E pela primeira vez em muito tempo, senti medo. Ele estendeu um envelope. Dentro, havia documentos, contratos, e a escritura de uma casa em meu nome. Uma casa em uma colina isolada, com vista para o mar. Aceitei. Seria estúpido recusar. Quando saí da mansão, olhei para o portão fechado atrás de mim. E me perguntei. Mary ainda estava ali? Ainda respirava? Ou agora era parte das paredes frias daquele lugar? Talvez nunca saiba. Talvez não precise saber. O importante era que agora eu estava viva. Minha irmã estava fora do jogo. E a verdadeira senhora Jacobson estava segura. Mas às vezes, nas madrugadas silenciosas, enquanto olho o mar da minha nova varanda, juro que escuto um sussurro vindo do vento. Você me traiu. A voz é dela. De Mary. Fraca. Rancorosa. Furiosa. E por um breve instante, me lembro de seu olhar antes de entrar na mansão. Aquele brilho insano. A certeza de que o mundo era dela. E então me pergunto. Será que ela realmente morreu? Ou será que Wallace fez algo ainda pior? Algumas semanas se passaram. Tentei seguir com minha vida. A nova casa era perfeita. Silenciosa, protegida. Rodeada por árvores altas que dançavam com o vento. Durante o dia, a luz do sol entrava pelas janelas de vidro como bênçãos. À noite, o som do mar era como um cobertor sobre minha mente exausta. Mas a paz era uma ilusão frágil. Uma noite, acordei com um barulho na cozinha. Era como o tilintar suave de talheres sendo arrastados. Levantei devagar, em silêncio. Peguei uma faca da gaveta do criado mudo e desci as escadas, pé ante pé. A cozinha estava vazia. Exceto por uma coisa. No centro da mesa, havia um prato de porcelana branca com algo que me gelou a espinha. Um pedaço de torta. De maçã. A favorita de Mary. Junto, um bilhete com letras recortadas de jornal coladas com cola infantil. Você ainda acha que ela morreu? Meu sangue gelou. Corri até as câmeras de segurança. Todas estavam desligadas. Não desconectadas, desligadas. Como se alguém tivesse a senha do sistema. Como se alguém estivesse testando meus limites. No dia seguinte, fui até a mansão dos Jacobson. Precisei implorar para falar com Wallace. Ele me recebeu novamente, mas dessa vez não estava sozinho. A senhora Jacobson estava ao seu lado. Ela parecia diferente. Pálida demais. Olhos fundos. Movimentos lentos. Perguntei se estava bem. Ela sentiu com um sorriso vago, mecânico. E então disse. Que bom que gostou da torta. Meu coração quase parou. Wallace me lançou um olhar afiado, como se dissesse a não vá além. Mas não consegui me conter. Foi você quem a levou até minha casa? Senhora Jacobson olhou para Wallace. Esperou sua permissão invisível. Ele não negou, apenas permaneceu em silêncio. Mary ainda está viva, não é? Continuei, sem conseguir conter o tremor na voz. Wallace então falou, frio como gelo. Morta ou viva não muda o fato de que ela perdeu. E você ganhou. Isso te assusta? Assusta, não saber o que vocês fizeram com ela. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso que não tocava os olhos. Nós não fizemos nada. Mary fez escolhas. E escolhas têm consequências. Como a sua teve. Eu me levantei e saí. Me sentia sufocada. Enjoada. Eles estavam escondendo algo, disso eu tinha certeza. Naquela noite, tranquei todas as portas e janelas. Deixei as luzes acesas. Dormi com uma faca embaixo do travesseiro. Mas por volta das 3 horas da manhã, um barulho me despertou novamente. Dessa vez, era no espelho do banheiro. Alguém havia escrito algo com batom vermelho. Você roubou minha vida. Agora vou roubar a sua. Minha garganta travou. A caligrafia era dela. De Mary. E pela primeira vez, percebi. Talvez ela nunca tenha saído de cena. Talvez, mesmo depois de tudo, Mary ainda estivesse lá. Observando. Esperando. Preparando o golpe final. E se ela tivesse feito um pacto? Se tivesse trocado a morte por algo mais sombrio? O que viria a seguir, eu não sabia. Mas uma coisa era certa. Nos dias que seguiram a mensagem essa história estava longe de perder o controle da realidade. A cada canto da casa, havia sinais de que Mary ou algo dela ainda estava por perto. Encontrei fios de cabelo castanho no ralo do chuveiro, mesmo com meus fios sendo pretos. Meus sapatos apareciam fora do lugar, sujos de lama, como se alguém os tivesse usado sem meu conhecimento. E toda vez que olhava no espelho por tempo demais, juro que via um segundo reflexo ali atrás, parado, me observando com olhos fixos e um sorriso torto. Voltei à mansão dos Jacobson uma última vez. Mas algo tinha mudado. A fachada da casa estava trancada, como se abandonada. As janelas cobertas com panos grossos. O jardim estava seco, murcho, como se a vida tivesse sido sugada do lugar. Bati por minutos. Nada. Liguei para o número que Wallace me dera, desconectado. Foi então que encontrei uma carta, cuidadosamente dobrada, enfiada sob o tapete da porta. Você tem até a próxima lua cheia para devolver o que não é seu. Ou vai descobrir que o inferno começa em casa. Sem assinatura. Mas com um pequeno detalhe no canto inferior da página. Uma gota seca de sangue. Voltei para casa tremendo, com a sensação de estar sendo seguida. A cada passo, a cada sombra, eu sentia que Mary estava me observando.
Mas era mais que isso. Era como se, aos poucos, ela estivesse me possuindo. Como se cada dia, cada noite mal dormida, ela tomasse um pouco mais de mim. Comecei a sonhar com ela todas as noites. No mesmo lugar, um quarto escuro, com paredes cobertas por espelhos. Ela me chamava, com a voz calma e doce de antes. Mas quando eu me aproximava, seu rosto mudava. O sorriso se rasgava até as orelhas. Os olhos escorriam sangue. E ela dizia: "Você roubou meu rosto. Agora vou usar o seu." Comecei a cobrir todos os espelhos da casa. Mas ela continuava aparecendo, em reflexos de janelas, nas telas desligadas, até na superfície da água da banheira. Sempre olhando. Sempre sorrindo. Uma noite, acordei com um barulho seco. No final do corredor, uma figura parada, imóvel. Era ela. Ou melhor, era eu. Uma versão de mim com o rosto levemente torto, cicatrizado, e olhos mortos. "Eu só quero minha vida de volta", sussurrou a figura. Corri até a cozinha. Peguei uma faca. Tranquei todas as portas. Me escondi no quarto. Mas quando me virei, ela já estava lá. E então percebi. Eu não podia fugir. Porque ela agora estava dentro de mim. Meus olhos estavam mudando. Minhas lembranças se confundindo. Minha risada soava como a dela. Era como se, lentamente, Mary estivesse apagando minha existência. E o pior de tudo, parte de mim estava deixando. Eu tentei resistir. Juro que tentei. Passei semanas em isolamento, sem ver ninguém, comendo apenas o mínimo necessário. Escrevia bilhetes para mim mesma, tentando lembrar quem eu era. Colava fotos antigas na parede, repetia meu nome em voz alta várias vezes por dia. Mas nada adiantava. Cada vez que me olhava no espelho, via menos de mim e mais dela. O tom da pele. A curva do sorriso. Até a minha risada agora tinha um eco, o eco de Mary. Um dia, acordei no chão da sala. Minhas mãos estavam sujas de terra. Meus sapatos cobertos de lama. E na minha frente, uma pá. Fui até o quintal. E lá estava, um buraco recém-cavado, fundo, escuro, e do lado, algo embrulhado em plástico preto. Quando abri, caí de joelhos. Era o corpo de Mr. Jacobson. Podre, deformado, irreconhecível, mas ainda com um colar de diamantes no pescoço, o mesmo que eu vira nas notícias. E no bolso do casaco, um envelope. Dentro, uma foto minha e de Mary quando crianças. E atrás, com caligrafia delicada. "Agora somos só eu e você. Uma vida para cada rosto." Minha garganta se fechou. Me faltava ar. Cambaleei para trás, tentando gritar, mas nenhum som saiu. Então, no reflexo da janela da casa, eu vi. Ela estava me encarando. Não no mundo real. Dentro de mim. Eu já não era mais eu. Minha mente gritava, mas meu corpo sorria. Levantei calmamente. Peguei a pá. Enterrei o corpo. Voltei para dentro de casa, vesti meu melhor vestido, passei o batom que Mary adorava usar, calcei os saltos que ela dizia combinar com um rosto novo. E quando a campainha tocou, abri a porta com um sorriso perfeito. Wallace Jacobson estava ali. Olhos fundos, barba mal feita, mas ainda assim poderoso. Ele me olhou dos pés à cabeça. "Você voltou", sussurrou ele. E eu apenas assenti, abraçando-o com carinho. Minha voz saiu doce, sem hesitação. "Claro, querido. Eu voltei." Ele me beijou. E naquele momento, Mary venceu. Não porque roubou um rosto, mas porque destruiu uma alma e plantou a sua no lugar. E quanto a mim? Sou só uma sombra do que fui um dia. Mas quem se importa? Afinal, sou a esposa do homem mais rico da cidade. E foi assim que minha querida irmã realizou o sonho da vida dela. Virou a esposa do homem mais rico da cidade. Por exatamente 42 minutos. O tempo que levou para Wallace perceber que ela andava diferente, respirava diferente. E principalmente, que ela não era a mulher que ele amava. E como todo mundo sabia, ninguém sobrevive depois de enganar Wallace Jacobson. Meus pais? Bem, eles sumiram misteriosamente. Mas tenho certeza que a ambição deles continua viva, provavelmente dentro de um saco preto. E eu? Ganhei uma nova vida, um novo rosto e a certeza de que nunca mais vou confiar em ninguém que fale. Me ajuda, é rapidinho. Se você curtiu essa história doida e tá se perguntando como isso pode ter acontecido, bem-vindo ao canal Curtas do Reddit, aqui a gente só conta o tipo de história que você ouve e pensa. Graças a Deus isso não foi comigo. Se inscreve aí, porque no próximo vídeo pode ser alguém trocando de rosto com você. Até mais.